Já percebeu que algumas pessoas ao seu redor parecem sorrir com os lábios, mas escondem nas sombras do olhar uma vibração contrária ao seu florescimento? Já percebeu que nem sempre quem se aproxima em nome de afeto ou amizade deseja, no fundo, a expansão luminosa da sua alma? Poucos ousam admitir, mas existem presenças que não suportam o brilho da consciência quando ela se expande, porque esse brilho revela o quanto ainda estão adormecidos. Helena Blavatsky, ao fundar a teosofia, nos advertiu que há forças visíveis e invisíveis que operam tanto para elevar quanto para aprisionar a consciência humana. E hoje, neste exato instante, você está prestes a desvendar 5 sinais espirituais de que alguém não quer a sua felicidade. Sinais ocultos que só os olhos do iniciado conseguem enxergar, mas que, uma vez percebidos, jamais podem ser ignorados. E, no final, tem um presente especial, uma técnica para lidar com essas pessoas. Primeiro sinal: o peso invisível no seu campo energético. Há momentos em que você se aproxima de alguém e, sem explicação lógica, sente o corpo pesar, a mente desacelerar e a alma ficar inquieta. Esse é um dos sinais mais sutis de que a presença daquela pessoa não vibra em sintonia com a sua felicidade. A ciência dos antigos já descrevia esse fenômeno. Os egípcios falavam do Ka, a energia vital que podia ser drenada ou fortalecida pelos encontros. Helena Blavatsky chamava a atenção para o magnetismo humano, um campo invisível de forças que circula entre nós e que, em silêncio, pode ser manipulado. Se você sente um cansaço inexplicável depois de conversar com alguém, como se tivesse carregado pedras invisíveis, é sinal de que ali há um bloqueio espiritual instalado. Essa não é apenas uma reação emocional. É uma arquitetura oculta que indica que sua luz está incomodando. O peso energético não é apenas uma metáfora. Jung, ao estudar a sombra, percebeu que há conteúdos inconscientes que se projetam no outro quando a psique não suporta sua própria densidade. Isso significa que muitas pessoas carregam dores, invejas, frustrações e medos que não conseguem reconhecer em si mesmas. Então, quando encontram alguém que floresce, projetam essa densidade no campo alheio, criando um peso real. A psicologia profunda chama isso de projeção. A teosofia chama de vampirismo sutil. Quando esse fenômeno acontece, você não apenas sente a exaustão, mas também uma espécie de desânimo que não pertence a você. Reconhecer isso é um ato de coragem, pois implica admitir que nem todo abraço é puro e nem todo sorriso é bênção. Os Vedas antigos já advertiam: a energia segue a atenção. Quando alguém não deseja sua felicidade, sua atenção sobre você não é neutra. Ela é carregada de uma frequência que busca limitar o seu fluxo vital. Por isso, o peso energético não é acidental, mas uma consequência inevitável daquilo que o outro emana. Muitas vezes, esse peso se manifesta como dores físicas repentinas, dores de cabeça após encontros específicos ou até insônia após conversar com determinadas pessoas. É como se a memória do campo vibracional da pessoa continuasse impregnada em você, mesmo depois de ir embora. Esse é um dos maiores indícios de que sua felicidade não está sendo desejada ali. Mas veja, o problema não é apenas a pessoa em si. O verdadeiro perigo é o estado de inconsciência que o impede de perceber. Se você ainda acredita que todas as trocas humanas são neutras, permanece vulnerável. O primeiro passo é aprender a confiar nos sinais do corpo, porque o corpo é a antena da alma. Quando sua pele arrepia sem motivo aparente, quando seu estômago se fecha diante de alguém, quando sua respiração se torna curta, esses são códigos espirituais comunicando algo que a mente racional ainda não captou. A maior armadilha é ignorar essas mensagens e seguir como se nada tivesse acontecido. Blavatsky dizia que a alma sensível é como um cristal. Ela vibra ao menor contato invisível. Isso significa que quanto mais desperto você se torna, mais claramente percebe os pesos sutis que alguns carregam contra sua alegria. O desafio é não se enganar achando que está sendo apenas paranoico. Ao contrário, essa percepção é a lapidação da sua consciência espiritual. Os mestres sufis
Também afirmam que a alma treinada no silêncio pode ouvir a vibração de cada palavra não dita, e que o maior ruído não é o som, mas a intenção oculta. Assim, quando você sente o peso invisível, está decodificando a linguagem oculta das intenções humanas. Esse peso pode se manifestar de formas curiosas. Você compartilha uma boa notícia e percebe que, ao invés de leveza, o ambiente se enche de silêncio estranho. É como se o ar ficasse denso e sua conquista não pudesse respirar. Esse é um dos sinais mais evidentes, a incapacidade do outro de celebrar sua felicidade. Muitas vezes, ele até finge apoio, mas sua energia contradiz suas palavras. Essa dissonância cria um atrito no campo vibracional, e seu corpo sábio sente. Se você já viveu isso, sabe que não há racionalização que dissolva essa sensação. Ela permanece porque é real, ainda que invisível. O taoísmo ensina que tudo no universo é fluxo. Quando esse fluxo é interrompido pela presença de alguém, é porque sua energia está sendo contrariada. Pessoas que não desejam sua felicidade funcionam como pedras no rio da sua vitalidade. Não conseguem deter a água, mas criam redemoinhos que dificultam sua passagem. O peso que você sente é esse redemoinho interno. Reconhecê-lo é o primeiro passo para restaurar o curso natural da sua energia. Quando você não reconhece, o peso se acumula e se transforma em padrões de exaustão crônica. Muitos não percebem que estão assim não por sua própria vida, mas porque carregam a densidade alheia infiltrada no seu campo. Na visão hermética, o universo é sustentado por vibração e polaridade. Isso significa que quando sua felicidade irradia, atrai tanto ressonâncias luminosas quanto opostas. Pessoas que não suportam sua alegria inconscientemente emitem a polaridade contrária, gerando o peso invisível. É como se sua expansão acionasse nelas um reflexo de contenção. Esse reflexo não é racional, é arquetípico. Desperta invejas antigas, medos profundos, inseguranças não resolvidas. Você não é o causador disso. Você apenas desperta aquilo que já estava latente no outro. O sinal, portanto, não é sobre sua fragilidade, mas sobre o quanto sua luz está ativando arquétipos adormecidos ao seu redor. Você pode até notar mudanças sutis no ambiente físico. Relógios que parecem atrasar, objetos que caem, a sensação de que o tempo se arrasta. Esses são reflexos do peso vibracional no espaço ao seu redor. A teosofia chama isso de magnetismo alterado, quando a frequência de um ambiente se adapta à carga emocional predominante. Por isso, algumas casas ou espaços ficam pesados após visitas específicas. O sinal não está apenas na pessoa, mas na atmosfera que ela deixa. Essa é uma prova irrefutável de que sua felicidade foi contestada naquele encontro, ainda que ninguém tenha dito uma única palavra. E aqui entra uma prática sutil. Observe seus sonhos após interações assim. Muitas tradições dizem que o inconsciente revela no sono o que o campo não conseguiu processar em vigília. Se você sonha com perseguições, quedas ou ambientes densos após encontrar determinada pessoa, é um indício de que seu campo foi impregnado pelo peso vibracional dela. Jung via nos sonhos um espelho da alma, e Blavatsky dizia que os sonhos são fragmentos de iniciação espiritual. Portanto, não os ignore. Eles podem ser mapas secretos apontando quem verdadeiramente não deseja sua felicidade. Segundo sinal, a sombra que se revela no olhar. Há algo no olhar humano que jamais pode ser disfarçado. Palavras podem ser polidas, gestos podem ser ensaiados, mas o olhar é a janela onde a alma, mesmo contra a vontade, se revela. O segundo sinal espiritual de que alguém não deseja sua felicidade está nesse espelho oculto. A incapacidade de sustentar a pureza da visão quando sua alegria floresce. Helena Blavatsky dizia que os olhos são chamas do éter interno, e é verdade. Quando você compartilha uma vitória e nota no fundo do olhar do outro uma sombra de desconforto, uma centelha de inveja ou uma opacidade súbita, é porque ali a felicidade não é celebrada. Essa sombra no olhar é uma assinatura energética que nenhum fingimento pode encobrir, e seu coração sempre percebe antes que sua mente admita. Jung
Compreendeu que o inconsciente se projeta nos olhos com mais força do que em qualquer outra expressão. Quando alguém não suporta o brilho do outro, a pupila se contrai, o olhar se esquiva ou, paradoxalmente, fixa-se de maneira intensa demais. É como se a psique revelasse, sem querer, o veneno escondido em sua sombra. Esse olhar não precisa ser hostil. Muitas vezes ele vem travestido de admiração, mas uma admiração densa, que pesa, que sufoca. Se você sente que sua conquista causa desconforto no olhar de alguém, não ignore. Ali está um sinal inequívoco de que sua felicidade é um espelho doloroso para o outro. Na tradição sufi, há um ensinamento profundo. O olhar é a flecha invisível que atravessa o coração. Eles sabiam que o campo vibracional dos olhos pode nutrir ou ferir, abençoar ou adoecer. É por isso que em tantas culturas ancestrais encontramos amuletos contra o chamado mal-olhado. A questão não é superstição, é percepção de um fato energético real. Quando alguém não deseja sua felicidade, o olhar dessa pessoa se torna um dardo sutil, impregnado de ressentimento. Você sente mesmo sem palavras, como se estivesse sendo avaliado, como se sua alegria fosse julgada por um tribunal silencioso. Esse tribunal é a própria sombra do outro. O olhar é também um campo de transmissão de energia. A ciência moderna começa a descobrir que os olhos não apenas recebem luz, mas emitem frequências sutis ligadas ao estado emocional. Pesquisadores em neurociência já mapearam microexpressões oculares que revelam inveja, hostilidade ou desconforto em frações de segundo. O que os sábios antigos chamavam de vibração do olhar, hoje a ciência começa a reconhecer como comunicação não verbal microfísica. E isso valida o que os iniciados já sabiam. Se alguém não deseja sua felicidade, seus olhos não conseguem ocultar essa frequência. É interessante observar como essa sombra no olhar aparece exatamente quando você expande. Ao compartilhar uma conquista, você ilumina o campo. Quem vibra com você deixa os olhos brilharem, mas quem não deseja sua felicidade sente a luz como incômoda, e seu olhar denuncia isso. O contraste é sutil, mas definitivo. Não se trata de paranoia. É uma leitura espiritual legítima. A alma, ao brilhar, torna-se espelho, e no reflexo do espelho, o outro vê a própria insuficiência. Esse reflexo gera incômodo, e o incômodo se manifesta no olhar. Esse é o segundo sinal. A sombra oculta que não consegue sustentar sua expansão. Os egípcios representavam o olho de Horus como símbolo de proteção, exatamente porque compreendiam o poder do olhar no campo energético. Não era apenas um desenho místico, mas uma chave vibracional para neutralizar o peso das intenções projetadas pelos olhos dos outros. Quando alguém não deseja sua felicidade, seus olhos podem se tornar canais de transmissão de energia destrutiva. Por isso, culturas ancestrais sempre criaram símbolos para resguardar a alma contra esse impacto. Não porque o olhar em si seja mau, mas porque nele se cristalizam as intenções inconscientes. Blavatsky afirmava que quem desperta a visão espiritual jamais poderá ser enganado pelo brilho artificial dos olhos humanos. Isso significa que o iniciado aprende a distinguir o olhar luminoso do olhar carregado. O luminoso amplia sua força, o carregado esgota sua vibração. A dificuldade é que, muitas vezes, não queremos acreditar no que os olhos revelam. Preferimos aceitar a narrativa das palavras, ignorando a linguagem silenciosa que está diante de nós. Esse auto-engano é perigoso, porque fecha nossa percepção para um sinal evidente de que nossa felicidade não está sendo desejada. Quando você se percebe observado de forma estranha em momentos de alegria, esse é o chamado da sua intuição para prestar atenção. Não é preciso julgar ou atacar o outro, basta reconhecer. O reconhecimento já é libertação, pois impede que você continue nutrindo vínculos cegos com quem não celebra seu florescer. A teosofia nos ensina que o verdadeiro discípulo é aquele que aprende a decodificar o mundo invisível. E o olhar humano é um dos alfabetos mais antigos desse código. Aprender a lê-lo é um ato de iniciação. O olhar que não deseja sua felicidade deixa marcas em você. Muitas vezes, após encontros assim, você percebe uma insegurança repentina,
como se sua vitória tivesse perdido brilho. Essa perda não vem de dentro, mas do reflexo que o olhar do outro projetou em você. Quando alguém não consegue sustentar sua alegria, o olhar dessa pessoa funciona como um espelho que distorce, devolvendo sua imagem enfraquecida. Se você já sentiu isso, sabe como é difícil recuperar o brilho interno após ser atravessado por esse tipo de olhar. É por isso que este sinal é tão importante. Reconhecer é o primeiro passo para não se deixar apagar. E há ainda um detalhe sutil. Os olhos revelam não apenas hostilidade, mas também ausência. Muitas vezes, ao compartilhar algo importante, você nota que o outro olha para longe, evita contato, se dispersa. Essa ausência é também um sinal de que sua felicidade não é prioridade para ele. É como se sua luz não fosse digna de atenção. E essa indiferença é tão reveladora quanto a inveja explícita. Porque quem verdadeiramente deseja sua felicidade sustenta o olhar, vibra junto, se conecta. Quem não deseja, desvia. E o desvio é a marca silenciosa da desconexão. Terceiro sinal: a fraqueza disfarçada na palavra. As palavras carregam um poder invisível que muitas vezes passa despercebido. Mais do que comunicar ideias, elas são recipientes de energia, vibrações que podem edificar ou corroer. O terceiro sinal espiritual de que alguém não deseja sua felicidade aparece justamente no modo como essa pessoa fala sobre você ou com você. Às vezes, é no tom sutil de ironia, no comentário aparentemente inocente, no elogio atravessado por veneno disfarçado. Outras vezes, é no silêncio calculado, na ausência de reconhecimento, na escolha de palavras que diminuem a sua conquista em vez de ampliá-la. Helena Blavatsky dizia que as palavras são formas-pensamento solidificadas, e isso significa que toda vez que alguém fala está, na verdade, criando campos sutis que se projetam sobre sua vida. Se você já contou uma vitória e ouviu respostas como "que bom, mas cuidado" ou "legal, mas será que vai dar certo mesmo?", você já sentiu esse sinal em ação. Não se trata de cautela genuína, mas de uma vibração que tenta reduzir a intensidade do seu brilho. É como se a pessoa não conseguisse celebrar e sua palavra viesse carregada de um freio oculto. Isso é muito mais comum do que se imagina. Muitas vezes, os que mais convivem conosco são justamente os que mais lançam essas palavras sutis de contenção. Não porque sejam maus, mas porque o brilho do outro ativa dentro deles as próprias frustrações não resolvidas. A palavra, nesse caso, é a máscara através da qual a sombra se expressa. O sufismo ensina que a língua é a ponte entre o coração e o mundo. E quando o coração não deseja a felicidade alheia, a língua trai a intenção oculta. Palavras que deveriam nutrir se tornam punhais invisíveis, rasgando a energia vital de quem as recebe. Se você sente que certas conversas deixam marcas de insegurança ou minam sua confiança, observe com atenção o tipo de palavras que foram ditas. Mesmo sem ofensa direta, existe uma codificação oculta capaz de roubar a alegria. Esse é o poder da palavra carregada de sombra. Ela atua como feitiço inconsciente, projetado sem que o emissor perceba conscientemente o que está fazendo. Na Cabala, existe a noção de que cada palavra pronunciada cria um anjo ou um demônio sutil, uma forma viva que acompanha quem a proferiu e quem a recebeu. Isso nos mostra que quando alguém não deseja sua felicidade, suas palavras podem literalmente criar forças invisíveis que pesam sobre você. O elogio irônico, a comparação depreciativa, a lembrança de fracassos antigos no momento em que você compartilha um sucesso, todos esses são sinais de que a alma do outro não vibra em sintonia com sua luz. A palavra, nesse sentido, é uma chave de revelação, porque ninguém consegue manter por muito tempo a coerência entre discurso falso e intenção verdadeira. A psicologia junguiana nos dá outra chave preciosa. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Muitas vezes, as palavras que diminuem sua felicidade são projeções das dores inconscientes do outro. O que ele não consegue realizar em sua vida, projeta sobre a sua. O destino que não foi vivido, a potência que não foi expressa,
Tudo isso retorna na forma de palavras que tentam apagar a sua realização. Reconhecer isso não é julgar, mas compreender que cada palavra carregada é um reflexo da sombra do outro. A verdadeira sabedoria é não se deixar aprisionar por esse reflexo. E como o corpo reage diante da palavra venenosa? É simples. Ele encolhe. Você conta algo com entusiasmo, e ao ouvir a resposta, sente uma queda interna, como se sua chama tivesse diminuído. Esse é o sinal inconfundível. Não importa se a pessoa sorriu ou disse parabéns. Se suas palavras criaram em você uma contração em vez de expansão, sua alma captou que ali não havia desejo genuíno pela sua felicidade. O corpo é o melhor detector de intenções, porque não raciocina, apenas responde ao impacto vibracional da palavra. Essa é a chave que os iniciados sempre souberam. A verdade espiritual não está no discurso racional, mas na vibração que ele carrega. Nos Vedas, encontramos a ideia de mantra, palavras que elevam, curam e abrem portais de consciência. Mas o oposto do mantra também existe. Palavras que aprisionam, que desviam o fluxo vital, são os antimantras, expressões de contenção que, repetidas, criam laços sutis de limitação. Quando alguém não deseja sua felicidade, inconscientemente lança antimantras sobre você, frases que enfraquecem sua confiança, que sugerem perigo onde há oportunidade, que insinuam dúvida onde deveria haver certeza. Esses antimantras são sinais claros de que sua alegria desperta incômodo. O taoísmo nos lembra que o sábio fala pouco porque sabe que cada palavra é semente. Esse princípio se aplica aqui. Observe quem planta sementes de expansão em você e quem planta sementes de retração. Aqueles que não desejam sua felicidade não conseguem conter sua sombra e acabam sempre deixando escapar frases que reduzem. Não importa se o tom é doce, a semente lançada é de contração. Esse é o terceiro sinal, talvez o mais disfarçado de todos, porque se camufla no território mais cotidiano da vida, a linguagem. Quando você começar a observar isso com atenção, perceberá padrões. Sempre que você brilha, certas pessoas recorrem às mesmas expressões. Isso é perigoso, não é tão grande coisa assim. Você mudou, hein? Esses padrões não são casuais. São como mantras invertidos, repetidos até se tornarem a assinatura vibracional da pessoa em sua vida. A teosofia nos ensina que o discípulo deve aprender a reconhecer a música das palavras, não apenas o que é dito, mas a frequência que ecoa por trás. Essa música revela com clareza se há celebração ou contenção diante de sua felicidade. Por isso, a prática aqui é escuta profunda. Não apenas escutar as palavras, mas sentir o que acontece em seu campo ao ouvi-las. Expansão ou contração, inspiração ou dúvida, brilho ou peso. Esse exercício transforma cada diálogo em um laboratório espiritual, no qual você aprende a decifrar o invisível. E ao reconhecer o sinal, você se liberta. Porque compreender que alguém não deseja sua felicidade não é motivo para rancor, mas para despertar. E esse despertar o coloca em sintonia com a sabedoria dos antigos, que sabiam que toda palavra é, em essência, magia. Quarto sinal: o desprezo velado pelas suas conquistas. Há algo sutil, quase invisível, que denuncia aqueles que não querem a sua felicidade. O desprezo disfarçado diante das suas vitórias. Eles não celebram com você. Pelo contrário, escondem em sorrisos educados um incômodo latente, uma energia de desconexão que parece corroer cada palavra de parabéns. O que muitos chamam de inveja, no campo esotérico, é a incapacidade de uma alma suportar o reflexo do brilho do outro. Helena Blavatsky advertia que a inveja não é apenas um sentimento humano, mas uma vibração densa, um arquétipo destrutivo que se alimenta da expansão alheia. Quando alguém não quer a sua felicidade, suas conquistas funcionam como espelhos, que revelam a estagnação interna que eles tentam esconder de si mesmos. Você já deve ter sentido isso. Compartilha uma notícia boa, talvez um avanço espiritual, uma conquista material, ou mesmo um momento de alegria simples, e do outro lado não há ressonância. Existe apenas um silêncio, um olhar que se perde,
ou até mesmo uma tentativa de mudar de assunto rapidamente. Esses são sinais claros de que ali não existe comunhão de almas. Porque quando duas consciências se conectam de forma autêntica, a vitória de um é a vitória do outro. Já quando a energia está corrompida, o triunfo de um soa como ameaça ao ego adormecido do outro. Esse desprezo velado é como um veneno sutil. Não é expresso em palavras diretas, mas em gestos fragmentados que o seu coração sente. No plano energético, essa falta de celebração cria rachaduras invisíveis no seu campo de força. Quando você compartilha suas conquistas e elas são recebidas com frieza, o fluxo natural de alegria é bloqueado. É como se a energia vital, que deveria se expandir em ondas luminosas, fosse contida e comprimida por uma barreira de densidade. A Cabala ensina que a verdadeira prosperidade só se expande quando encontra canais de ressonância. Quando o outro não vibra junto, esse canal se fecha e você se vê carregando um peso que não é seu. Esse é um dos maiores sinais de que alguém não deseja a sua felicidade. A sua luz não consegue atravessar o campo daquela pessoa sem ser distorcida. É importante compreender que esse desprezo raramente é declarado de forma explícita. Quase nunca você ouvirá um "não estou feliz por você" dito com clareza. Pelo contrário, são sempre máscaras sociais que encobrem a verdade. Frases como "que bom pra você, né?" ou "parabéns, você teve sorte" carregam uma sutil anulação da sua conquista. É o tipo de energia que tenta reduzir o extraordinário ao banal, o luminoso ao comum. E aqui está o segredo. O que eles não dizem pesa muito mais do que as palavras que pronunciam. O silêncio seco, o olhar evasivo, o sorriso forçado, todos são sinais espirituais que seu coração já sabe decifrar. Esse tipo de reação, quando repetida, atua como uma forma de vampirismo energético. Porque no momento em que você compartilha uma vitória, sua energia se expande naturalmente para fora, pronta para se multiplicar. Mas quando não encontra acolhimento, ela retorna comprimida, como um rio represado. A cada vez que isso acontece, você se sente mais inseguro em compartilhar, mais fechado em sua própria expansão. É exatamente isso que essas almas inconscientes desejam, que você silencie sua luz para que o brilho delas não seja ofuscado pelo contraste. Esse é um sinal inegável de que não estão do seu lado. Do ponto de vista junguiano, esse desprezo é a projeção da sombra. O outro vê em você aquilo que gostaria de manifestar, mas não consegue. Sua conquista desperta nele a lembrança de uma potência esquecida, de um sonho abandonado, de uma oportunidade perdida. Ao invés de se inspirar, ele se fecha em ressentimento. Esse ressentimento se traduz em gestos, olhares e comentários que tentam, de forma velada, rebaixar a sua experiência. Por isso, não é apenas sobre perceber o desprezo, mas compreender que, ao revelá-lo, você está enxergando a ferida aberta da alma alheia. Se você continuar compartilhando suas vitórias com pessoas assim, logo perceberá um padrão. Sempre que está feliz, a energia pesa. Sempre que está em luta, a energia parece fluir mais. Isso acontece porque essas pessoas, inconscientemente, se alimentam mais do seu sofrimento do que da sua alegria. Quando você sofre, elas se sentem confortáveis porque sua dor não as ameaça. Mas quando você brilha, algo nelas se quebra. Esse é um paradoxo cruel, mas extremamente revelador. Significa que sua felicidade funciona como um oráculo, denunciando onde o outro ainda não se libertou de sua prisão interior. No campo místico, podemos comparar isso a um teste alquímico. O ouro verdadeiro não teme o fogo, mas a escória se revela quando a temperatura aumenta. Sua vitória é esse fogo. Quando você cresce, aqueles que realmente desejam sua felicidade brilham junto, como ouro fundido na mesma chama. Mas os que não suportam sua expansão se revelam como escória, tentando escapar ou sufocar sua luz. Esse é um discernimento que apenas os iniciados possuem. E agora, ao perceber esse sinal, você também se torna capaz de diferenciar o ouro da escória espiritual que o cerca. A pergunta que fica é: por que continuamos insistindo em compartilhar com quem não vibra conosco? A resposta é simples e dolorosa. Porque nosso coração busca reconhecimento,
mesmo onde não há terreno fértil. Mas a alma desperta aprende que não deve entregar suas pérolas às vibrações que não sabem valorizá-las. Blavatsky dizia que nem todos os ouvidos estão preparados para ouvir a verdade. O mesmo vale para as vitórias. Nem todos os corações são capazes de recebê-las com pureza. Ao compreender isso, você começa a proteger seu campo, escolhendo com sabedoria onde plantar as sementes da sua alegria. Esse desprezo velado, portanto, não é apenas um incômodo social, é um sinal espiritual profundo. É como se o universo estivesse lhe dizendo: olhe bem, essa pessoa não ressoa com a sua luz, essa presença não está alinhada com o seu caminho de ascensão. E quando o universo dá esse sinal, ignorá-lo significa prolongar seu próprio sofrimento. Mas ao escutá-lo, você abre espaço para cercar-se daqueles que realmente desejam ver sua alma florescer. Quinto sinal: o silêncio que fere a sua luz. Há um tipo de silêncio que não é paz, mas veneno. É o silêncio de quem escolhe se calar diante das suas vitórias, de quem nunca celebra seus passos, de quem nunca vibra pela sua ascensão. Esse silêncio não é a ausência de palavras, é a ausência de alma. É a recusa em reconhecer sua luz, como se cada conquista sua fosse um espelho que denuncia a falta de movimento na vida deles. Esse é um dos sinais mais sutis e mais cruéis, porque muitas vezes não vem acompanhado de agressões ou críticas diretas, mas sim de uma neutralidade fria, de uma indiferença calculada. E o espírito sensível percebe: aquilo que deveria ecoar como aplauso vem como vazio. Blavatsky nos lembra que o oculto se revela no não dito, e é nesse espaço de silêncio tóxico que se escondem os verdadeiros inimigos da sua felicidade. Quando você compartilha um sonho, um projeto ou até uma simples alegria e recebe apenas olhares mornos, respostas secas ou nenhuma resposta, algo dentro de você se contrai. Esse silêncio age como uma força invisível, anulando o entusiasmo que nascia em seu peito. Ele faz você duvidar se realmente tem o direito de brilhar, se não está exagerando em compartilhar, se não deveria se calar também. Esse é o efeito oculto: transformar sua luz em incômodo. Enquanto o elogio sincero expande, o silêncio venenoso comprime. É como se alguém soprasse uma fumaça fria sobre sua chama interior, tentando apagá-la sem ao menos tocar fisicamente nela. O mais traiçoeiro desse sinal é que ele vem muitas vezes de pessoas próximas, pessoas que você acreditava serem apoio incondicional. Não são palavras agressivas que ferem, mas a ausência delas. Esse é o silêncio que fere mais do que qualquer crítica, porque quando não somos reconhecidos por aqueles que deveriam vibrar conosco, sentimos que o nosso brilho está sendo sufocado. E é aqui que o teste espiritual acontece. Você se apequena diante do silêncio dos outros ou você decide continuar brilhando, mesmo que sozinho? O silêncio deles pode ser a prova que a vida coloca para ver se sua felicidade depende do aplauso externo ou se ela é sustentada por uma fonte inabalável dentro de você. Esse silêncio não é neutro, ele é carregado de intenção. Na tradição teosófica, fala-se que o não dito carrega uma força magnética igual ou até maior que o dito. Quando alguém se cala intencionalmente diante da sua alegria, esse silêncio emite uma frequência de negação, uma espécie de magia passiva que corta o fluxo do entusiasmo. É como uma mão invisível que tenta apertar sua garganta, impedir que sua voz cante a melodia da vitória. Reconhecer isso é vital, porque muitos acabam acreditando que o problema é deles, que talvez estejam sendo inconvenientes ao compartilhar. Mas não. O problema está no coração fechado daquele que não suporta ver você expandir. O silêncio que não celebra é muitas vezes um espelho da inveja. Inveja não é apenas querer o que o outro tem, mas não suportar ver o outro se mover em uma frequência onde você não consegue chegar. Quem não aplaude suas conquistas secretamente sofre porque sua luz escancara a escuridão em que eles ainda vivem. Esse silêncio não é vazio. É um grito abafado de dor interior, um eco da incapacidade de se alegrar com a felicidade alheia. Ao perceber esse sinal, você desperta não para a tristeza de não ser reconhecido, mas para a clareza de que há pessoas
que não têm a maturidade espiritual para sustentar a sua ascensão. No fundo, esse silêncio é uma forma de aprisionamento energético. Ele tenta fazer você acreditar que só terá valor se for discreto, se esconder suas vitórias, se calar sua própria alegria. É um condicionamento oculto que vai moldando sua energia para caber dentro da mediocridade alheia. Quem não vibra com a sua luz deseja secretamente que você permaneça na sombra, porque só assim eles não precisam lidar com a própria estagnação. É um mecanismo psíquico de defesa. Ao negar o brilho do outro, evitam olhar para a própria falta de movimento. Esse sinal é perigoso porque se infiltra no inconsciente. Aos poucos você pode começar a se autoanular, a parar de compartilhar, a diminuir a intensidade do seu próprio brilho para não sentir o desconforto da indiferença. É assim que esse silêncio venenoso vai se tornando uma prisão invisível. Mas é nesse exato ponto que mora o seu poder. Ao reconhecer esse sinal, você desperta para a necessidade de blindar sua energia, de cultivar um círculo onde sua luz não apenas seja tolerada, mas celebrada. Porque o silêncio dos que não vibram com você não pode se tornar o limite do seu canto. A chave é compreender que a vida coloca esses silêncios para testar sua autossuficiência espiritual. Você depende do eco dos outros ou sustenta sua alegria pelo simples fato de existir. Esse é um dos maiores saltos de consciência que a alma pode dar. Perceber que a validação externa é apenas um reflexo, mas a verdadeira força vem de dentro. Quando você entende isso, o silêncio que antes feria se transforma em combustível. Ele prova que sua luz incomoda, e se incomoda é porque brilha. O silêncio que antes pesava se torna música interna, porque você entende que não precisa do aplauso de ninguém para ser quem nasceu para ser. Blavatsky dizia que a alma que desperta provoca inevitavelmente resistência, porque sua luz ilumina as sombras ao redor. Esse silêncio é uma dessas resistências. Ele não é apenas humano, mas espiritual. Forças sutis utilizam pessoas adormecidas para tentar frear a expansão dos que estão despertando. Mas quem enxerga esse jogo não se abala. O iniciado entende que cada silêncio é um lembrete de que sua missão é maior do que qualquer aplauso humano. O silêncio dos outros se torna o pano de fundo onde sua voz ressoa ainda mais forte. E agora, sabendo desse quinto sinal, você carrega uma arma secreta. Não espere reconhecimento, não espere celebração. Transforme seu próprio coração no maior aplauso que já existiu. Dance com sua vitória, mesmo que ninguém toque música. Brilhe mesmo que ninguém olhe, porque quando você vibra de dentro para fora, o universo inteiro responde. E mesmo que a boca dos homens se cale, os céus nunca se calam diante de uma alma que ousa expandir. Já vou compartilhar com você o presente oculto. A técnica única, que apenas os iniciados conhecem e que ativa sua percepção interior para decodificar qualquer energia que não vibra com a sua felicidade. Até aqui, você atravessou um portal de percepção que poucos ousam abrir. Sentiu no corpo, na mente e na alma o peso invisível de presenças que não desejam o seu bem. Cada sinal que exploramos, da inveja disfarçada nas palavras, ao silêncio que fere, ao desprezo velado, até a manipulação sutil da atenção, agora não é mais abstrato. Ele tem rosto, tem frequência, tem presença. O desconforto que antes era apenas intuição, agora se revela visível e compreensível. Você percebeu que certos vínculos nunca foram apenas emocionais, sempre foram campos energéticos que pediam discernimento e alinhamento interno. O caminho existe, e ele começa dentro. Você se tornou capaz de sentir a arquitetura invisível das relações, de reconhecer quando alguém vibra em sintonia com sua luz e quando alguém não consegue suportá-la. Cada pulso emocional, cada palavra e cada gesto passaram a ser mapas energéticos, apontando o que deve ser nutrido e o que deve ser transmutado. E ao chegar até aqui, você já começou a ativar um campo de proteção interno, uma frequência que só responde à presença que eleva, que apoia, que celebra. É essa frequência que transforma o aprendizado em poder. Você não precisa mais se apegar ao que não vibra, porque agora vê com clareza e sente com precisão. Antes de continuar,
quero que você faça algo poderoso e consciente. Ative o seu comprometimento espiritual. Nos comentários, digite com presença: eu expando minha luz. Ao fazer isso, você está selando internamente o campo que acabamos de ativar juntos, mostrando que sua alma escolhe vibração, consciência e liberdade, e que seu caminho de expansão é agora inegociável. Esse gesto simples, mas consciente, cria um elo de energia que conecta cada intenção sua à pulsação cósmica, reforçando que sua luz é inviolável e que sua felicidade não depende de aprovações externas. Convido você a permanecer conectado com este campo de percepção e expansão. Inscreva-se neste canal, não como quem busca conteúdos, mas como quem se oferece para receber uma corrente de energia consciente, uma ponte entre mentes desperta e corações alinhados. Aqui não se coleciona vídeos, aqui se desperta a consciência, se ativa a percepção, se reconhece o fluxo interior que só os que buscam a verdade conseguem habitar. Ao clicar em inscrever-se, você se compromete consigo mesmo, abrindo um portal contínuo de frequência e sabedoria. Agora, se você chegou até este ponto, parabéns. Você merece um presente que traduza toda a jornada que percorreu. Uma técnica espiritual, iniciática e prática, capaz de blindar seu campo energético contra qualquer frequência que não deseje sua felicidade e, ao mesmo tempo, amplificar sua própria luz. Técnica iniciática de blindagem e expansão da felicidade. Passo a passo. Preparação do campo. Sente-se em um lugar silencioso, com a coluna ereta e os pés tocando o chão. Respire profundamente 3 vezes, sentindo a energia da terra subir pelas plantas dos pés até o topo da cabeça. Imagine que cada célula do seu corpo vibra na frequência da sua felicidade. Criação do círculo de luz. Visualize uma esfera dourada envolvendo todo o seu corpo. Ela gira lentamente, emitindo ondas de proteção invisíveis. Cada onda repele energias que não vibram em sintonia com sua luz e amplifica a presença da sua alegria interior. Reconhecimento dos sinais internos. Traga à consciência cada experiência que exploramos no vídeo. Palavras que diminuem, desprezo velado, silêncio que fere. Observe cada emoção que surge, sem julgá-la. Apenas reconheça que essas frequências tentaram interferir no seu campo. Transmutação alquímica. Inspire e visualize a energia desses sinais sendo absorvida pela esfera dourada. Ao expirar, imagine que ela se transforma em luz cristalina, energia regeneradora que fortalece seu campo interno, purificando memórias e padrões de limitações externas. Ativação do campo expandido. Mentalmente, diga em voz alta: minha luz é inviolável, minha felicidade é minha frequência. Só recebo aquilo que vibra com o meu ser. Repita 3 vezes, sentindo cada palavra penetrar nas camadas mais sutis do seu corpo e da sua aura. Sintonização com a frequência superior. Visualize uma corrente de luz prateada descendo do cosmos, conectando sua esfera dourada ao centro da criação. Sinta o alinhamento com forças universais que respeitam, elevam e celebram a sua presença. Encerramento e aterramento. Respire profundamente mais 3 vezes, sentindo a energia estabilizar dentro do corpo. Agradeça a si mesmo e ao universo por essa proteção e amplificação. Abra lentamente os olhos, mantendo a sensação de expansão e inviolabilidade da sua luz. Você agora carrega um campo energeticamente blindado e amplificado. Cada palavra, cada gesto e cada presença que cruzar sua vida será filtrada através dessa frequência. Você se tornou mestre da sua própria vibração e sua felicidade passa a ser um direito sagrado e inviolável, independente de qualquer influência externa.